Então, continuando, falar da via intradérmica. A intradérmica é quando a gente pega uma agulha a 13 por 4,5, né, que é aquela marronzinha, e a gente vai pegar na pele do paciente só aquela primeira pelinha. Quando eu estudava, a gente treinava isso num tomate. Ficava tentando levantar só aquela pelinha do tomate. Então, essa via a gente usa para poucos volumes, né, gente? Bem pouquinho. Normalmente, ela é usada para teste de sensibilidade de algumas alergias. A própria vacina BCG, que faz no bracinho do recém-nascido, que fica aquela feridinha, aquela lesãozinha, aquela vacina ela é intradérmica. Ela é embaixo da pele. Por isso que também fica aquela lesãozinha, tá? E também provas de Mantoux, que é o PPD, que isso daí é para você fazer testes para ver se você teve contato, está imunizado contra o bacilo da tuberculose, tá bom? Então, essa é a via intradérmica. E aí, nós temos que via intradérmica, a via subcutânea. Gente, entenda, subcutâneo e tecido adiposo é a mesma coisa. Subcutâneo é a nossa gordurinha. Então, nós temos pele, embaixo da pele nós temos uma camada de gordura, e embaixo da camada de gordura nós temos os músculos, tá? Então, algumas medicações o médico quer que seja feita no tecido subcutâneo. E isso, sinceramente, tem aluno que pergunta, professora, por que fazer dessa via e não naquela via? Tem muito a ver, gente, com a velocidade da absorção desse medicamento. Quando eu faço uma medicação no subcutâneo, ela é absorvida aos poucos, ela vai liberando aos poucos, e o efeito dela também é mais gradual. Quando você faz, por exemplo, uma medicação na veia, é quase que imediato, né, o resultado, tá bom? Então, depende do tempo de ação aí de cada droga, o que o médico deseja. Então, subcutâneo, vantagens: absorção quase completa do medicamento, não depende do nível de consciência dele, não causa irritação no estômago. E a gente tem aí uma desvantagem, né, no caso de uma pessoa com uma magreza extrema, que não tem tanto tecido adiposo, o volume de medicamento que você pode aplicar é menor, tá? Então, aqui são algumas regiões, alguns exemplos, né, de regiões que a gente pode usar para fazer a aplicação no subcutâneo. Então, aonde que a gente tem bastante gordurinha? Na região abdominal, na região posterior do braço, não é isso? Então, são regiões aí onde há uma maior concentração de gordura, que é onde eu posso fazer, caso o médico tenha prescrito que a medicação seja feita no subcutâneo. Certo? A administração intramuscular é uma administração no músculo, então é a injeção na bunda, certo? Que todo mundo conhece, no glúteo. Então, essa é a injeção intramuscular. A gente vai injetar uma medicação nas fibras musculares do paciente. Mas dói. Por que tem medicação que dói e tem medicação que não dói? Isso tem a ver, porque o que dói, gente, não é bem a picada. O que dói é a medicação penetrando nas fibras musculares. Depende da condição da medicação. Por exemplo, medicações oleosas dói muito, que imagina um óleo penetrando na fibra muscular, né? Medicação, por exemplo, a bezetacil. A bezetacil é um pó que a gente dilui. Então, dói, tá? E aí, é importante você saber que o volume a ser administrado tem que ser compatível com a estrutura muscular. Então, por exemplo, aonde que a gente faz medicação no músculo? Tem gente, né, os machões, fala, eu não tomo medicação na bunda, só no braço. Pode vir, aquele paciente bem musculoso, fartão, e fala, pode vir, pode fazer no braço que eu aguento. Não pode mais. Não se faz medicação no músculo deltoide mais, tá, gente? As únicas medicações que são feitas no deltoide, que são as vacinas. Porque vacina, o volume, a quantidade que a gente faz, ela é bem menor. Então, por exemplo, o deltoide, ele suporta no máximo 2 ml. Passou disso, existe um risco grande de causar ali um abscesso no paciente, uma lesão no músculo do paciente. Então, a gente não vai fazer, mesmo ele falando que aguenta, a gente não faz, tá? Passou de 2 ml,
O próximo músculo de escolha seria o glúteo, que também aguenta no máximo 4 ml, tá? A gente vai aprender a técnica lá no laboratório, tudo bem? Então, glúteo, posso fazer na coxa? Pode, vasto lateral da coxa, tá? Quadríceps, pode fazer. Caso o paciente, por exemplo, tenha alguma restrição de não poder fazer medicação no glúteo, a gente tem as coxas, tá? E aí, gente, qual que é a vantagem? É uma absorção mais rápida do que no subcutâneo. Posso fazer em umas doses maiores, tá? Qual que é a desvantagem? Posso pegar vasos sanguíneos e nervos, causar abscesso, é dolorosa. Então, aí, os músculos que a gente pode usar para fazer IM, deltoide, glúteo, a ventroglútea, que eu vou mostrar no laboratório para vocês, anterolateral da coxa, tá? Ah lá, no glúteo tem a técnica correta. A gente vai fazer juntos lá no laboratório. A administração endovenosa, então é na veia, tá? Ela é bastante utilizada porque também é uma medicação rápida, né? Faz um efeito rápido, certo? Vantagem, resposta imediata, com certeza. A gente pode controlar a dose. Desvantagem, pode irritar o local, né? Pode ter um acidente, um trombo e é aquilo. Fez na veia, já tá na corrente sanguínea, já foi, é rápido. Não tem como, ai, não, errei, pera, volta. Não tem como, já foi, tá? Aqui as regiões de punção. Isso a gente vai falar depois. Aqui os calibres dos catéteres. Isso aqui é um scalp, tá, gente? Eu vou falar sobre a vantagem e a desvantagem de cada catéter. Então, assim, o scalp, vou mostrar para vocês no laboratório, por isso que na sala de aula também. Por isso que eu nesse momento, para falar sobre isso, eu gostaria de estar presencialmente e vou estar com vocês para explicar. Mas o scalp, só para vocês irem se familiarizando, é esse daqui, é uma agulha mesmo, tá? E quanto menor o número, maior o calibre. Óleo 19 o tamanho e óleo 27 o tamaninho, tá? Então esse é o scalp, a borboletinha. Nós temos aqui o abocate ou gelco, que é o que a gente usa para puncionar o paciente. Também, tá vendo? Tem de várias cores e vários calibres. O 14, ele é bem grosso. E aí vai um pouquinho menos grosso, é o 16, o 18, o 20. O 24 é um cabelinho, assim. A gente usa bastante em idoso, em criança, tá? O 24. Para coleta de sangue, nós temos o canhão, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. E as complicações de uma terapia endovenosa. Extravasar, quer dizer, sair fora da veia, ir medicação para fora, né? Obstruir, quer dizer, entupir, porque às vezes volta um pouquinho de sangue dentro do catéter e entope. E aí você tem que funcionar novamente. Pode dar uma flebite, que é uma inflamação ali do flebo, da veia. Pode dar um trombo, um coágulozinho se soltar dali. Pode virar um hematoma. Então, assim, são muitas complicações, mas todas as vias têm vantagens e desvantagens e os riscos, né, gente? Aqui, dessa aula toda, o que eu gostaria... a gente, claro, vai fazer todas as técnicas, eu vou ensinar para vocês, a gente vai voltar nesse assunto em sala de aula. Mas saiba que dessa aula, o que eu perguntaria, por exemplo, numa prova? Uma prova teórica, esse slide. Então, estudem esse slide, porque esse slide aqui, ele é importante. Eu já aviso, minha prova não tem pegadinha, eu já falo logo que vai cair. Isso daqui, com certeza, eu pergunto. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui pode ser que caia até num processo seletivo. Então, cuidados de enfermagem com o AVP, acesso venoso periférico. Então, a gente vai trocar a punção a cada... Olha só, eu preciso atualizar esse número, tá? Aqui agora é 96 horas, tá bom? Então, você vai trocar a punção a cada 96 horas. Manter o AVP identificado. Então, você vai escrever no micropor lá, AVP número 14, não sei o que, puncionado tal dia e tal. Se o paciente tiver sinais flogísticos, quer dizer,
Quando você for trocar a fixação, se vê que está vermelho, está inflamado, a gente tem que trocar o AVP. Tem que tomar um cuidado para não contaminar. Eu vou mostrar para vocês lá no laboratório o que é um Polifix, o que é um equipo, trocar as fixações após o banho, não deixar sujidade de sangue no equipo. Equipo, aquela mangueirinha lá que pinga o soro. Não pode, deixou voltar sangue, eu tenho que lavar, porque senão fica sangue ali dentro do catéter, que vai obstruir, vai coagular, vai entupir, tá bom? Então, dessa aula toda, essa aula aqui tem 44 slides, eu fiz em 2 vídeos. Esse slide aqui é extremamente importante, eu gostaria que vocês memorizassem, a gente vai voltar a falar sobre isso. Não é decorar, é entender o porquê de cada cuidado. E você só vai entender depois que eu te mostrar lá na sala de aula os dispositivos e as técnicas, tá bom? Então, essa foi a videoaula de administração de medicamentos para introdução 1. Até mais!